Lemos este texto que está na Escritura em Mateus capítulo 17. Versículo 14 diz: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse, versículo 15, lemos juntos: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondeu, versículo 17, respondendo disse Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus, versículo 18, repreendeu, leia comigo, repreendeu ao demónio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Então, em casa, depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram-lhe: porquê não podemos nós expulsá-lo? Lemos juntos o versículo 20, diz: e ele disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa a não ser por meio de oração e jejum. Querido Senhor, damos-te graças da tua promessa, da tua palavra preciosa e poderosa em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Nós participamos deste estudo hoje acerca de alguns princípios. Continuamos a estudar sobre um tema desde os primeiros dias, as primeiras mensagens do ano. E o nosso tema continua a ser o mesmo. Diga comigo: prioridades. Prioridades para este novo ano. Que coisas devo atentar e ter cuidado de verificar? A primeira coisa que nós nos damos conta por esta palavra é trazido a Jesus um jovem, um rapaz ainda jovem, muito jovem, aqui ainda o considera menino, como menino. E, no entanto, ele está num sofrimento horrível. Tem um espírito que o domina, tem um demónio que o controla, que o domina a ponto de ele não ter mais domínio sobre a sua vida, não ter controle sobre a sua vida, dele perder o controle sobre a sua vida, de quando vê muita água, um rio ou qualquer coisa, corre para lá para se lançar. Algumas vezes já deve ter sido tirado em situações destas, ou então um incêndio ou um fogo a queimar, umas matas a queimar, e ele corre para o fogo para se lançar para lá e para morrer. Pergunta: será que este jovem, será que este rapaz tem consciência de quando faz isso ou não? Pois o problema é exatamente esse: não tem. Não tem consciência nenhuma daquilo que está a acontecer. Segundo, ele tem domínio sobre a sua vida? Não tem. Consegue controlar esses impulsos que vêm de dentro? Não consegue. Sofrendo de epilepsia, como diz aqui, significa que lhe davam convulsões, mas o que está a seguir não é só de um espírito maligno, de um demónio que está a controlá-lo, com um demónio de epilepsia, mas é pior que isso. Além de estar surdo e mudo, ele tem ainda espíritos de suicídio nele. Ele perde a noção de si próprio, corre para águas profundas para se matar, ou corre para fogo arder em algum lugar onde estivesse, uma casa arder, algum sítio. Em vez das pessoas fugirem, que é o normal, ele corre para lá para dentro para morrer. E não tem noção disso. Como é que eu sei isto? Porque já houve mais que uma vez, vários casos que houve, de eu orar por pessoas que, quando estão nestas circunstâncias, não têm domínio sobre si. Perde o domínio da sua mente, nem sabe o que está a fazer. Era como se fosse um sonâmbulo que caminha em perigo
e sobe a uma varanda e nem sabe o risco que está, e está entre, como se estivesse entre como se estivesse nem a dormir, nem acordado. Está nesse estado de sonambulismo, parece que está telecomandado por alguma coisa que o leva a cometer estas ações e não está consciente, naquela altura, não está consciente de nada daquilo que está a fazer. Lembro o último caso de uma pessoa por quem orei, que saía de casa, caminhava pela estrada, procurava lugares difíceis, impossíveis mesmo para se andar. E no meio do trânsito, de caminhões TIR, a buzinar e tinham que parar para acordar a senhora. E ela estava como se fosse a dormir, a caminhar pela rua fora, sem noção nenhuma do perigo. E buzinavam com força os caminhões até que ela acordava, com os camionistas, com os motoristas a gritar para ela lá do alto do caminhão, dizer: saia daí que você morre, alguém ainda passa por cima de si, amado, o que está aqui a fazer no meio da rua? E ela não tinha a noção de onde estava, acordava de repente e apavorada fugia, porque era como se não fosse ela que estivesse a fazê-lo, e de facto não era. Estamos a falar aqui de um poder, de um domínio, que eu me lembro que quando eu entrei pela primeira vez na casa deste casal, do marido e dela, e ela estava na cama, ela falou da cama a dizer: olha, já chegou. E nunca me tinha visto, não sabia de nada, mas de lá de dentro falou. Não foi ela que falou, foi o demónio que falou. E o demónio não queria, nem queria me ver, nem queria que eu me aproximasse, nem queria que eu dissesse nada. Quando cheguei e pus o óleo, ela começou a barafustar para bater ou arranhar, que não queria que lhe tocasse e expulsasse aquilo que lá estava. Mas foi expulsa em nome de Jesus. Essa senhora hoje está livre, completamente livre, graças a Deus. Esse demónio que nós estamos a falar aqui, se o diabo pudesse ter domínio sobre a sua vida, se pudesse ter domínio sobre a sua saúde, se pudesse ter domínio sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua finança, sobre o seu bem-estar, sobre o seu futuro, se ele pudesse ter domínio sobre isso, pode ter a certeza que você parecia uma marionete nas mãos desse inimigo terrível da nossa vida. Mas minha oração por si, se você fizer isto que vamos aqui analisar hoje, se tiver cuidado em manter essa relação com Deus, com uma aliança com Deus, ele nunca vai conseguir fazer nada dos planos dele sobre a sua vida. Lembre-se que o prazer dele era ter domínio, o prazer dele era poder estabelecer os planos dele, dominar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o plano que ele tem sobre a vida de todo o ser humano. Às vezes as pessoas ouvem as coisas, as notícias que aparecem horríveis, e vê aquilo e pensa sempre: não, aquilo é para os outros. Aquilo não acontece a ninguém. Aquilo não nos acontece a nós. Mas ninguém está livre desse inimigo da nossa vida querer fazer os planos dele, sempre e quando ele puder, e sempre e quando você ou eu, qualquer um de nós, não tiver firme a sua aliança com Deus. Por isso a coisa número 1 que você deve colocar no seu coração é esta: eu vou manter uma aliança com Deus, uma aliança firme com Deus, um compromisso com Deus, e não vou ser dominado pelo inimigo. Dominado em algum sentido que ele quisesse. Dominado no meio das tristezas, dos desesperos, da doença, das opressões. Nem é preciso chegar aos domínios que nós vemos de um jovem que está com os amigos, que sai para procurar o automóvel, que chega cá fora e vem os meliantes e lhe dão umas facadas e o matam. Acabado de se formar, com 24 anos, e você assistimos a uma coisa destas e pensamos assim: que mundo é este? Onde é que as pessoas estão? 24 anos. Já imaginou o que são 24 anos? Quem é que sabe o que são 24 anos? Quem é que já passou pelos 24 anos? Aos 24 anos estava eu a converter-me. Aos 24 anos estava este jovem acabado de formar-se. E as expectativas dele, imagina, ele está a começar a viver. Acabou uma formação que demorou este tempo todo.
E agora que está pronto para se lançar para a vida, para fazer os seus planos e de futuro para tudo o que está à sua frente, aparecem 3 demónios. O diabo não vem com uma faca na mão para esfaquear ninguém. Ele tem que mandar alguém, sim ou não? E acontece uma miséria destas, uma tragédia destas. Quantos têm aqui filhos com 24, com 34, com 14, etc. Está amarrado esse demónio em nome de Jesus. Mas sabe que isso, se ele pudesse, bem que o fazia. Diga comigo, mas não pode em nome de Jesus. Está destruído em nome de Jesus. Então, a sua preocupação deve ser esta: vou ter uma relação com Deus, vou ter uma comunhão com Deus, e vou procurar que juntamente comigo a sua casa tenha essa mesma preocupação. Às vezes, infelizmente, se viesse algum atacante dentro da casa, quem saía para defender a casa era o marido. Logo saía logo, ei, estou aqui e tal, põe-te lá fora. Não deixava ninguém entrar, sim ou não? Mas muitas vezes, espiritualmente, quem tem que sair para defender a casa são as mulheres. Quem tem que sair para defender dos agressores, desta agressão espiritual, são as esposas. Os maridos estão entretidos, têm mais que fazer, há coisas de Deus, isso não é comigo. As coisas de Deus dizem-nos respeito a todos nós, e nós devemos estar na primeira linha para proteger e guardar e preservar a vitória de Deus. Amém, irmãos? Se o inimigo pudesse, dominava a sua vida. Se ele pudesse, controlava. Se não fosse assim, aos seus filhos ou alguém à sua volta, ele, se pudesse, ele fazia esta obra que você vê aqui, esta miséria. E se ele não pudesse ser dominado por outros meios, ou dominava através de tragédias, ou através de doenças, ou através de vícios, através de fosse o que fosse, o que ele gostava mesmo era de ser ele a dominar. Quem é que me entendeu aqui? Então, você diz, este ano não vai dominar nem na mínima coisa vai ter domínio nenhum. Vou-lhe retirar todo o domínio para fora. E para isso é necessário que você coloque Deus em primeiro lugar. É necessário que estabeleça a sua prioridade com Deus, da sua busca de Deus, a sua dependência do poder de Deus, para não ficar sujeito ao domínio de Satanás. Lembre-se que quem lhe deu o domínio a si foi Deus. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus falou para o homem dizendo, domina, tem domínio. Deus criou a nossa vida para que nós tivéssemos domínio. Domínio, diz ali, sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta na terra. Versículo 27 diz então, o homem criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, e no versículo 28, repare de novo, fala de novo e diz, então Deus os abençoou. Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está lá, Deus abençoou. Quantos é que estão abençoados aqui? Abençoou para quê? O que é que esta bênção de Deus faz? Leia o que está depois. E lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, outra vez sobre os animais que se arrastam sobre a terra. O domínio sobre tudo à sua volta. Domínio sobre as circunstâncias. Sabe por onde é que este domínio começa? Deus já nem fala dele. Deus já nem fala disso aqui. Porque o domínio começa por si. O domínio começa na sua própria vida. O domínio começa em tudo o que está à sua volta. O domínio começa, não é o diabo que tem que dominar. Por favor, coloque bem isto dentro do seu coração. Faça um propósito com Deus. Este ano 2020, o diabo não vai dominar em nada. Não vai ter domínio nenhum. Tolerância zero para o domínio dele. Ele não vai dominar em nada. Vai ser Deus que vai ter domínio sobre a minha vida. Vai ser Deus que vai ter domínio sobre a minha casa. Vai ser Deus que vai ter domínio. Não facilite, não dê lugar nenhum ao diabo para ele ter domínio. Nenhum de coisa nenhuma. Não permita que ele domine a sua saúde. Não permita que ele domine as suas coisas. Não permita que ele domine nos seus filhos. Não permita que ele domine através do engano, através da mentira, através das falsidades dele. Não permita que ele domine em nada. Não permita nenhum vício que ele usa para dominar. Usa os vícios. Sim ou não? Não permita isso. Não permita isso. Um senhor que eu conheço há muitos anos
Na mensagem de Ano Novo que me enviou, depois ligou-me e falámos um minuto. E depois eu vi uma coisa que ele colocou. É um senhor já com alguma idade, mas tem o Instagram, acho muito bem. Eu não tenho nada no Instagram, tenho lá só, acho eu, uma foto. Eu tenho a impressão que foi o meu filho que me pôs aquilo lá. Mas, passando à frente, ele colocou no Instagram dele escrito assim: espero que esteja a festejar isto no próximo ano. Ou seja, este homem está convencido, não tem certeza nenhuma de conseguir chegar com vida até o fim deste ano 2020. Porquê é que ele disse isso? Quando falamos e tocamos impressões, eu disse: você tem que vir falar comigo e eu vou pedir por si a Deus para o curar disso. Só que o que é que aconteceu? Falamos, trocamos impressões. Eu disse: então como é que você está para falar assim, uma palavra tão desanimadora? E ele disse: foi o prémio que eu tive depois de 55 anos fumador. Mas a voz dele eu nem o conhecia, nem sabia que era ele, se não fosse o nome que está no telefone. Quando me ligou e falou aquela voz, eu nem sabia perceber que era ele. A falar assim: foi o prémio de 55 anos de fumador. Então, o que é que tem sido ultimamente a vida dele? Correr para o hospital, ser ligado no oxigênio. Já o mandaram comprar uma coisa qualquer de oxigênio para casa, para ter sempre ali próximo uma emergência. Não há operação para se fazer. Ele disse: os pulmões estão cinzentos. Foi o prémio de 55 anos de tabaco. E agora, no fim, já para cima dos 70, diz assim: não sei se chego ao fim do ano com vida. Olha que perspectivas. É a perspectiva de uma pessoa que não tem noção nenhuma, que tem a consciência que não tem domínio sobre a vida dele. Não teve durante esses anos de vício todos e também não tem agora, nesta fase da vida dele, em que precisa de ajuda para respirar. E não há operação possível para ele. Eu conheço um Deus que dá pulmões novos. Foi nessa perspectiva que eu lhe disse: vamos falar os dois, vamos falar. E você fuma agora? Não, agora já não fumo mais. Foi preciso chegar aqui, foi preciso chegar a este ponto para perceber que durante aqueles anos todos, não só no dinheiro todo que o diabo lhe roubou, que somado deve ser uma fortuna de 55 anos, a fumar, disse ele, entre 2 maços e meio a 3 por dia. Somando isso tudo ao longo de 55 anos, eu não fiz contas, mas imagino que deve ser uma pequena fortuna em termos financeiros. E agora, no fim, deu-lhe um prémio. O prémio dele quase não consegue respirar. O prémio dele não conseguir caminhar, disse-me ele, não consegue caminhar nem 500 metros. Nem a descer. Não consegue fazer esforços, não consegue. Se ficar ofegante e se tiver que respirar mais depressa, tem logo que ir buscar as bombas, tem logo que ir buscar a máquina, tem que andar com aquilo perto dele. Não consegue. Estamos a falar de um domínio desse diabo que só se não puder para destruir a vida de alguém antes de tempo. Quem é que me entendeu aqui? A quem é que nós pertencemos? A sua vida não está nas mãos do Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Quando este homem veio e apresentou o filho dele a Jesus, ele fez a ação mais sábia que podia fazer. Levar toda a opressão, levar todo o problema, levar toda a dificuldade para Jesus. Às vezes há situações que nós não conseguimos resolver de maneira nenhuma, nem a falar muito, nem a convencer, nem a tratar, nem a resolver de modo nenhum, mas podemos sempre levar a Cristo, podemos levar o problema para Jesus, podemos apresentá-lo diante de Deus. Amém? Às vezes os maridos, e eu compreendo isso,
são um bocado teimosos. E as mulheres até têm muitas vezes razão. Muitas vezes. Mas se confrontarem, não ganham nada com isso. Na confrontação isso não vai lá. Mas se for para Deus primeiro, e se falar com Deus do assunto, Deus vai tratar. Sim ou não? E Deus vai falar, e Deus vai tratar, e vai resolver isso. Leve toda a opressão a Cristo. Apresente todo o problema diante de Deus. Às vezes nós procuramos soluções, ou por médicos, ou por medicina, ou por meios, quaisquer que sejam. Mas se nós levarmos para Deus primeiro, colocarmos em Deus, com certeza todo o resto vai funcionar melhor. O segredo então está aqui neste homem. Ele trouxe o filho dele, depois deste desespero todo, depois desta loucura toda, depois de ver várias vezes o filho em risco de perder a sua vida, trouxe-o a Jesus. Que cada vez que um problema surgir, cada vez que uma dificuldade vier, nós possamos apresentar diante de Jesus, trazer para Jesus e colocar esse fardo pesado nas mãos dele. Esse é o segredo que está aqui nesta palavra. Amém? Nesta palavra deste homem. Por causa disso. Quando trouxe, a Bíblia diz, apresentei-o aos teus discípulos e não puderam fazer nada. Pode falhar tudo à sua volta. Pode falhar muitas coisas à sua volta. Mas vou-lhe dizer este segredo que está aqui nesta palavra. Jesus nunca lhe vai falhar. Podem falhar muitas coisas. Podem falhar até muitas pessoas. Mas Jesus nunca vai falhar. Ao apresentar diante dele e ao trazer o problema diante do tribunal dos céus, diante da presença de Deus, ele não vai falhar. A terceira coisa que nós aprendemos nessa palavra é de manter a nossa fé e a certeza de um poder maior que está disponível. É isso que nós recebemos por essa palavra. Jesus exclamou para eles, por causa disso, não têm confiança, não têm fé e não têm certeza do poder que está disponível para os ajudar. Por isso é que Jesus se zangou nesta passagem da Bíblia, revolta-se com os discípulos, com as pessoas todas que lá estão, com toda a situação que está ali, e disse: até quando eu vou ter que aturar isto? Porque não há fé, não há certeza do poder de Deus e não há resultados. Faça um propósito em seu coração. Eu vou ter fé, eu vou ter a certeza do poder de Deus e eu vou ter a certeza de resultados com Deus. Amém? Não pense que o contrário disso é a situação ficar sempre igual. Não, isto não vai ficar assim. Diga assim comigo, isso não fica assim. Por vezes as pessoas ficam a falar: isto está assim e não se resolve. Está este problema e não se resolve. Está uma dificuldade e não há maneira de resolver. Defina no seu coração esta afirmação solene. Com certeza, com o poder de Deus, isso não vai ficar na mesma. Com certeza, com a presença de Deus, isso não vai. Vou buscar a presença de Deus até ver isto mudado. Vou buscar a presença de Deus até que isso seja transformado. Não vou me conformar ao mal. Por isso é que ele diz geração perversa, porque eles estavam conformados ao mal. Aceitaram, baixaram os braços e não lutavam mais. Não desista das coisas e das lutas que são justas e das coisas que são corretas. Não baixe os braços, vá em frente sempre e combata até ver a vitória na sua vida. Amém? Se fizer estas três coisas, já tem uma vitória tremenda neste novo ano. Amém? Mas tem mais. Tem mais. A Bíblia diz que Jesus chamou então, pediu para trazerem este rapaz à presença dele, e diz aqui que ele repreendeu o mal. É outro exemplo que nós temos que fazer. Aqueles que estão a tomar notas, primeiro é saber que o inimigo não tem domínio sobre a sua vida. Segundo, levar todo o problema a Cristo. Terceiro, manter a fé e a certeza do poder de Deus. Quarto, repreenda o mal. Repreenda o mal frente às dificuldades e aos problemas, não o aceite. Repreenda o mal na cara dele. Diga ao diabo: não consegues fazer nada. Eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus. Se você tiver essa atitude feroz contra o diabo, essa atitude firme contra Satanás, não consegues me dobrar, não consegues me dominar, eu te expulso em nome de Jesus, sabendo que do seu lado tem o poder dos céus para coadjuvar, para apoiar, para afirmar essa fé, com certeza não falhará. Amém? Ponto 5. Os discípulos à parte vieram e falaram com Jesus e disseram: porque é que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa de não teres fé
E além disso, este tipo de problemas, este tipo de demónios não sai a não ser com oração e jejum. Ou seja, a vida de oração deles era muito fraquinha. Há certas coisas que não resolvem só com uma oraçãozita. Resolvem com uma oração a sério e mesmo, em alguns casos, com algum jejum. Se não tomar algum jejum a juntar à sua oração, o diabo nem se mexe do sítio. Em alguns casos, neste tipo de demónios, neste tipo de diabo assassino que está aqui, era preciso ter mais oração e juntar a oração ao jejum. Amém, irmãos? Se não vai a bem, vai a mal. Juntando oração e jejum, e Jesus faz uma afirmação que é a afirmação mais extraordinária da Bíblia. Todos nós sabemos que para Deus não há impossíveis. Sim ou não? Todos nós sabemos que para Deus não há coisas impossíveis. Coisas difíceis ou impossíveis não existem no dicionário de Deus. Não existe. Para nós existem coisas impossíveis e difíceis. Sim ou não? Mas a Bíblia, olha o que diz aqui. Jesus falou para eles e disse: nada vos será impossível. No fim do versículo 20, esta frase é a frase mais extraordinária das Escrituras em referência a nós. Porque ela não diz que para Deus não há coisas impossíveis. Jesus está a falar para si e diz assim: para ti nada, para vós nada vos será impossível. Se dissesse aqui para Deus nada é impossível, você percebia logo, sim ou não? Mas não diz Deus, diz para vós, para ti, para mim, para nós. Nada é impossível. Diga para o seu irmão: para ti nada é impossível. Quem é que disse isto? Quem é que afirmou isto? Foi Jesus que disse: para si nada é impossível, para ti não há impossíveis. Não há coisas impossíveis. Este ano é um ano para você vencer coisas impossíveis. É um ano para você enfrentar coisas e vencê-las completamente. E derrotar o diabo completamente. E sair do outro lado com vitórias maiores. Porque Deus disse que não há coisas impossíveis, sempre e quando a pessoa se revista do poder de Deus e coloque Deus em primeiro lugar e busque o poder de Deus para a sua vida. Haverá coisas impossíveis. Não pense em coisas impossíveis. Pense que com Deus tudo é possível. A Escritura diz: tudo é possível ao que crê. De facto diz. E Jesus afirmou isso, que tudo é possível ao que crê. Aqui ele fala para os discípulos e diz claramente: não haverá coisas impossíveis para vós. Ele não diz para mim, porque isso está mais que certo. Ele diz para nós. Esta é que é a surpresa. Esta é que é a frase, a afirmação, a promessa de Deus maior de toda a Bíblia é esta, dizendo que para si, para mim, para todos nós, diante de coisas que são difíceis demais ou impossíveis, Deus diz: não há coisas impossíveis. Porque nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos, Ele está connosco todos os dias e não há coisas impossíveis para os filhos de Deus. Eu creio. Quantos creem? Eu creio que este ano é um ano para vencer coisas impossíveis. Tenha essa fé, mantenha essa fé no coração e vamos agradecer. Tenha a gentileza de ficar de pé. Diga isso comigo: Senhor, este ano é um ano de coisas impossíveis. Um ano em que eu venço situações impossíveis, em que eu triunfo sobre causas impossíveis, em que as coisas mais difíceis ou extraordinárias são alcançadas porque Tu estás conosco. Esta é a minha fé em Teu poder, em Tua presença. Essa é a minha confiança em Teu poder em minha vida. Eu Te dou graças de todo o coração. Querido Senhor, eu clamo em nome de Jesus de estenderes a Tua mão sobre a nossa vida, de estenderes a Tua mão poderosa sobre o nosso coração, sobre as nossas casas e famílias, sobre o nosso trabalho, a obra das nossas mãos, porque está aqui escrito, diga comigo: não há coisas impossíveis. Não há coisas impossíveis, não há situações impossíveis. Eu venço as situações impossíveis, triunfo sobre os impossíveis, porque Deus está comigo todos os dias, até à consumação dos séculos. Eu entrego nas Tuas mãos, entrego em nome de Jesus toda a dificuldade, todo o fardo pesado, todo o demónio
e angústia, toda a opressão, entrego em nome de Jesus, para que seja destruída toda a obra maligna e eu possa triunfar sobre tudo e todas as coisas, mesmo as coisas impossíveis. Recebo em nome de Jesus esta fé em meu coração. Recebo em nome de Jesus este poder na minha vida. Recebo esta unção que me fortalece, que me renova e restaura. E recebo para dar glórias para Ti, da vitória das coisas impossíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.